Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor esteja convosco. Mais uma vez, aqui nós nos encontramos para a reflexão do Evangelho, a palavra de Jesus. Iniciemos com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E, na sequência, vamos abrindo as páginas do Evangelho de São Marcos. E hoje o Evangelho nos diz assim: Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, a região dos Gesarenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o seu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entrando, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o episódio deste evangelho não nos é estranho. Aqui nós vimos Jesus em uma região, a região dos Gesarenos. Muito bem, meus irmãos e irmãs, como nós estamos refletindo durante este tempo, o evangelho de São Marcos nos apresenta Jesus em plena atividade missionária. Depois do seu batismo, Jesus sai a pregar o evangelho. E São Marcos é bem claro, diz que Jesus percorria aldeias, regiões, cidades, e numerosas multidões
o seguiam. É Jesus, então, pregando o reino de Deus. E hoje nós nos deparamos com uma situação muito complexa, muito difícil para Jesus. Ele está em um lugar hostil, um lugar avesso ao anúncio do Evangelho, a região dos Gesarenos. E ali Jesus encontra um homem possuído por um espírito mau. Aliás, a grande missão de Jesus é expulsar os espíritos maus, curar, expulsar os espíritos maus. E Jesus enfrenta esta situação muito delicada e muito difícil. Mas ele não desiste. Não desiste diante da dificuldade. Enfrenta a dificuldade, expulsa o mal. E o que é grandioso neste evangelho é que, ao ser expulso o mal, o espírito mal daquele homem, ele quer seguir Jesus. Mas Jesus não permite. Pediu que ele ficasse com os seus e anunciasse-lhes a boa nova e anunciasse-lhes tudo o que Deus havia feito a ele em sua misericórdia. E este homem vai para a Decápole, um lugar de pregação. Aquele que antes era totalmente contrário à proposta de Jesus, agora torna-se um pregador do Evangelho e anuncia a outras pessoas a misericórdia de Deus, o bem que Deus, na pessoa de Jesus, havia feito aquele homem, expulsado o mal dele. Ele se torna um com Jesus, anunciador do reino de Deus. É a conversão. Meus irmãos, minhas irmãs, ainda hoje, a missão anunciadora do Evangelho, a missão da igreja e de todos aqueles que se propõem a anunciar o Evangelho com convicção, com coragem, enfrentam dificuldades, assim como Jesus enfrentou. Mas não podemos perder a confiança de que Jesus está conosco. Como ele próprio diz, eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Anunciemos, pois, o Evangelho onde estivermos, na nossa casa, na nossa família, nos ambientes onde estivermos. Sejamos um sinal vivo, eficaz da misericórdia de Deus no anúncio do Evangelho de Jesus. Que Maria, nossa mãe, discípula por excelência, seja nossa inspiração na vivência da fé. Que assim seja. Amém.